Boa noite aí para quem já entrou aqui da live do Estácio Doca. Rodrigo aqui já vai estar com a gente. Boa noite para quem está entrando aí. Só aguardando o Rodrigo entrar. Fala, E aí, Rodrigo. rapaz, tudo bem? Tudo, E aí, tudo bem? Boa noite. tudo tranquilo, que bom. Te agradecer aí Essa para. tecnologia funciona, né? Exatamente, né? Se não funcionar, a culpa é nossa. Bom estar contigo aí, de home office agora, nessa nova realidade que a gente tá vivenciando, né? Como um amigo meu que costuma tem contato por aí, ele diz que é um momento único, né? Um momento único que a gente está vivenciando, Sim, sim. ímpar na vida de todo ser humano na Terra, e a gente tem que tirar coisa boa, né, disso daí, aproveitar e ver que as coisas de tecnologia, né, funcionam de fato. Tudo isso de tecnologia que a gente está usando, ele não foi criado de um dia para a noite, né, ele já estava usando, e, só agora que realmente a gente está usando. Eu quero, né, te agradecer mais uma vez pelo convite, aliás, por ter aceitado o convite e perguntar como é que tu está trabalhando, né, no PCT, fazer uma apresentação para quem está acompanhando já. Te passo a palavra aí. Tá ok, tá ok. Obrigado, Iris, mais uma vez. Pô, tô feliz aqui de te ver. Nós somos parceiros há muito tempo, né? Fizemos graduação juntos. Turma de É verdade. 1990 lá da universidade. Então isso já denuncia a nossa idade, né? Quanto tempo a gente trabalha junto nessa área. Rapaz, a gente está trabalhando como nunca, né? Ou seja, está sendo bastante cansativo esse processo, porque a gente trabalha todo o processo, estamos online o tempo todo, né? Exatamente. E como tu falaste, né, eu estou lá no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, né, o PCT Guamá, para quem não conhece, é o parque tecnológico hoje instalado aqui na região norte, né? O único dentro dos um pouco mais de 50 que existem no Brasil, é o único que está instalado aqui na região norte. Então, esses ambientes de inovação em geral estão sentindo dificuldades, né? Porque muitos deles são baseados naquele conceito de fornecer uma infraestrutura de cimento e de tijolo. E aí, esse tipo de infraestrutura para muitos negócios hoje em dia não faz muito sentido, né? Então, para alguns negócios, por exemplo, empresas de alimentos que produzem alimentos lá no parque, faz todo sentido ter uma estrutura para ter os equipamentos, ter o maquinário, etc. Mas para alguns outros, pode não fazer muito sentido. Então, tudo isso vem sendo questionado, não somente no PCT Guamá, mas no Brasil como um todo, né? A gente teve uma sorte, eu vou dizer se foi uma sorte, uma coincidência. Meu colega Arnaldo Miranda disse que não existe coincidência. Mas logo no início do ano,
o PCT Guamá ele entrou num projeto em parceria com a RNP e outros 5 parques aqui no Brasil. Parque do Rio de Janeiro, Parque de Brasília, da Federal do Rio Grande do Sul. E esse projeto foi um projeto que trouxe uma série de benefícios de conectividade digital para o parque, para o PCT Guamá. Uma série de serviços de transmissão de grandes volumes de dados, né? Serviços de videoconferência, transferência de arquivos. E isso vai turbinar a internet do parque de maneira muito significativa nesse ano. Então, eu acho que isso foi uma sorte, porque o que a gente precisa muito hoje em dia é ter uma internet boa, né? Mais do que velocidade, a gente precisa de estabilidade na internet. Por exemplo, eu estou aqui falando contigo, e aqui eu estou com o meu modem 4G, para qualquer coisa, qualquer zebra que acontecer, eu tenho um backup de conexão. A contingência, né? É muito business assim. Então, eu, como gestor de um ambiente como esse, eu tenho que oferecer para o meu residente a melhor conexão possível e, se possível, várias redundâncias para que os negócios não podem parar hoje em dia, né? A gente precisa dar vazão para tudo e fornecer conectividade digital de maneira sem interrupção, né? De forma ininterrupta. Então, esse é um ponto positivo, né? Mas, enfim, esse é um ponto positivo dentro no contexto de um desastre que a humanidade toda está enfrentando, né? Está vivendo, né? E agora eu vou perguntar justamente o motivo desse nosso encontro, dessa discussão, é realmente importante ciência e tecnologia, visto que a gente está nos negacionistas que tem por aí, né, dessa situação que a gente está vivendo, né? É importante isso mesmo? Rapaz, olha, inovação acontece em qualquer lugar. Né? Em qualquer lugar, o motorista de Uber pode inovar o negócio dele, a dona de casa pode inovar a gestão da casa dela, qualquer negócio vai surgir inovação. E inovação ela tem que ser aplaudida, né? Ou seja, a inovação que ela está tentando, já observou há algum tempo, às vezes aqueles costumes, aqueles hábitos estão tão enraizados na empresa, alguém chega com um olhar diferente, muda um pouquinho, já introduz uma mudança com que a empresa economia. A ciência e tecnologia ela vai poder ajudar no sentido da gente ter uma inovação que vai ter um salto maior para a empresa, para que a empresa possa alcançar um outro mercado, para que ela possa exportar o serviço dela, para que ela possa fazer um produto que tenha um diferencial no mercado. Então, por exemplo, hoje uma preocupação muito grande que a gente tem, eu acredito que nesse novo mundo que a gente está vivendo, uma preocupação que vai ser grande, vai ser a área de segurança alimentar. Segurança alimentar não adianta. A gente precisa de ciência e tecnologia. Para a gente ter um açaí, que a gente comprova que aquele açaí ele não sofre de problemas, né? Não vai transmitir doença de Chagas ou outras doenças que a pessoa pode consumir, eu tenho que investir em ciência e tecnologia. Por exemplo, existe todo um processo hoje de branqueamento de açaí que já está implantado. Se a pessoa segue direitinho aquele processo, eu vou ter garantia que o produto no lado final vai ter qualidade. Para isso ser desenvolvido, foi muito investimento em ciência e tecnologia, para gerar um kit, né, de higienização dos produtos. Obviamente que, se eu estou falando no açaí que vai ser exportado, você colocar no mercado, na prateleira de mercado no exterior, eu vou precisar de um selo de qualidade. Daí eu vou precisar, por exemplo, de alguma tecnologia. Nós temos um laboratório lá no PCT Guamá que trata de tecnologia de análise do açaí, a custo baixo, rapidamente, e essa análise ela é acreditada de maneira que eu possa colocar esse produto e ele chega lá no mercado consumidor, lá no exterior. Entendeu? Eu acho que essa é a grande questão. A inovação ela pode surgir em qualquer lugar e a gente tem que aplaudir isso. Eu acho interessante todo mundo entender que a gente pode... Inovação nem sempre é aquela coisa de ruptura, disruptiva, né? Aquele termo que o pessoal gosta de usar. Pô, vai ser disruptivo. Às vezes a inovação é só introduzir, pegar um processo que hoje é manual e colocar digital. Pô, isso vai gerar uma transformação enorme. E hoje vai fazer uma diferença vital se uma empresa vai continuar existindo ou não. Até porque, né, o que a gente está percebendo é que essa mudança para o digital é algo que ela já vinha acontecendo de maneira gradual, né, mas agora ela vai ter que sofrer pisar de 0 a 100 aí em menos de alguns segundos, porque o mundo vai precisar disso, né? E aí foi ótimo essa tua abordagem do açaí, porque na verdade isso, para eu
né, entregar um alimento com a segurança que o mundo vai exigir, aí eu tenho que ter ciência e tecnologia por trás disso, né? Essa transformação digital, talvez também seja o único ponto positivo de tudo isso que a gente está vivendo, né? Pô, é um momento terrível, muitas mortes têm acontecido, mas finalmente conseguimos habilitar o serviço de telemedicina, né? A gente não está falando em fazer todo tipo de consulta médica usando telemedicina, mas muitas consultas podem ser feitas pela internet. Então, finalmente, a gente consegue fazer isso. Havia uma série de entraves, às vezes, de órgãos públicos, de setores que até tu conhece melhor do que eu, como cartórios, por exemplo, que exigiam uma série de presença da pessoa aí presencialmente fazer os processos. Poxa, isso a pessoa perdia tempo, né? O trânsito da cidade ficava pior por causa disso, a gente tinha uma série de dificuldades, se expunha, demorava mais. Pô, finalmente a gente consegue fazer essas coisas de maneira digital. Então, a gente tem que estar preparado para esse novo mundo. E eu acho que mais ainda, Iris, a gente tem que, do ponto de vista da nossa região, a gente tem que estar preparado em fazer com que essa transformação digital consiga alcançar efetivamente os pequenos negócios. Os pequenos negócios possam se beneficiar disso, porque a gente, quando a gente vê, por exemplo, pega o setor de alimentos, né, o delivery de alimentos, hoje está na mão de alguns tubarões brasileiros. Esses tubarões mordem os restaurantes de uma fatia significativa, só para poder fazer a entrega. Então, aí há uma oportunidade para que um restaurante menor possa contratar uma software house e pegar um serviço um pouco para atender um bairro, não precisa atender a cidade inteira. Isso pode gerar oportunidades de negócios que estão hoje à margem. Hoje um restaurante desse tipo não vai servir para um delivery usando esses tubarões, porque ele vai acabar grande fatia do que seria o lucro dele indo para os intermediários, não para aquele que produz a comida. Perfeito, perfeito. Agora, ótimo esse assunto. Agora, o que a gente. Que aí a gente já vou emendar para um outro assunto aqui, que é só falar de educação, que é nada disso que a gente está vivendo hoje, né, seria possível sem educação. Agora, o nosso aluno, por exemplo, essa percepção que tu está tendo, que a gente tem, mas a gente não consegue fazer tudo, né, sozinho, essa percepção de, opa, aquilo ali é uma oportunidade para o nosso ambiente local, porque enxergar que tem tubarão, enxergar que eu posso fazer isso. O nosso aluno, ele tem essa percepção ou ele na faculdade nem se passa por falar nisso, ele não sabe, não interessa, né? Ele saca isso. Meu amigo, olha, em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário, eu até fui um pouco mal educado. Eu queria aproveitar essa oportunidade, mandar os meus cumprimentos para ti, para todos os nossos colegas, professores lá da Estácio. Muitos foram meus alunos, colegas aí do Instituto. Então, poxa, o pessoal os professores em geral, estão enfrentando uma dificuldade muito grande. Essa transição para o digital não é do dia para a noite, né? O gestor pensa que vai ser assim, o estalar de dedos, mas na prática não é assim. E também aproveito para parabenizar a própria Estácio, né? Eu não sei se todo mundo tem conhecimento, quem não faz parte do universo da Estácio, mas eu fiquei muito feliz, até comentei contigo em particular, quando eu vi a iniciativa fazer um acordo com uma empresa de telecom, e quem for estudante da instituição e for usuário dessa empresa de telecom tem descontos, etc. Não tem gastos quando consome o material de aula. Pô, achei essa ideia fabulosa. Acho que a Estácio está de parabéns, é um modelo que deveria ser copiado por todas as outras instituições que estão aí, porque realmente a gente consegue não resolver, mas minimizar esse problema de acesso, né? Então, a gente tem um colega nosso, o Anderson Costa, né, professor da UEPA, que continuou com as aulas dele nesse período, usando o mecanismo digital, e ele veio comentar comigo de um aluno dele. Ele ministra aula lá no campus de Castanhal, que esse aluno dele precisava subir num açaizeiro, porque só em cima do açaizeiro ele conseguia sinal para poder baixar o conteúdo das aulas dele. Então, para tu ver, isso parece piada, mas tem vídeo, tem foto que comprova isso aí. Mas, enfim, é a realidade do Pará. Nós temos uma conexão de internet razoável aqui na capital, mas a gente chega para o interior, enfim, isso é um outro capítulo. Eu não quero fugir da tua questão, mas aqui a educação
hoje a educação, a transformação para o mundo digital, ela perpassa por um monte de coisas desse tipo, inclusive tecnológica. Mas Willis, eu queria comentar contigo o seguinte, ó. Acerca de... Tu me perguntaste se os alunos estão preparados para isso. A Tem essa resposta é não sei. percepção. A resposta é não sei. Tá? Eu vou te dar um relato meu como professor. Há cerca de 3 anos, eu resolvi fazer algumas experiências com meus alunos com aquela história da sala de aula invertida. Pô, então, eu vou preparar o meu conteúdo online, segmentei em aulas menores, etc. e tal. E aí, o seguinte, ó, era até assunto de engenharia de software, o ML. Então, eu peguei e falei para os meus alunos, olha, próxima aula vai ser uma aula de exercício. Eu queria que vocês assistissem esse material que está aqui no YouTube, que aí vai ser só exercício da próxima aula em sala de aula. Era uma turma de umas 30, 40 alunos. Cheguei na próxima aula, ninguém tinha visto o vídeo. Entendeu? Pô, aí aquele negócio, pô, dei aquele rádio e tal, não me conhece, pô, pessoal, como é que é? Vamos lá. Pô, aí eu vou te confessar, pô, eu sou professor há 23 anos, eu acho que eu fiz um trabalho bom. Até meu material tá no YouTube, para quem quiser ver. Aí eu fiz a segunda tentativa, a terceira tentativa, cara, foi uma quantidade muito pequena de alunos que efetivamente fizeram aquele movimento para ir buscar o material e assistir a aula, para que a aula realmente a gente gastasse tempo de sala de aula fazendo exercício, discutindo. Não, eu tive que voltar e dar toda aquela teoria que estava já exposta lá no material online. Então, para algumas coisas sim, para outras não. Acho que os nossos alunos ainda estão muito dependentes. Pô, quando eles gostam, quando a gente bate no peito, não, vamos trazer o modelo do Vale do Silício para cá. Mas o aluno tem que estar preparado também para isso. Né? O aluno ainda está muito naquela história de ficar parado, passivo, esperando que o professor dê o conteúdo dele. E eu estou falando isso fora do contexto de pandemia. O contexto de pandemia torna isso tudo mais complexo. Né? Mas, em geral, antes da pandemia, os alunos têm aquela situação do conforto. Não, eu quero receber o conteúdo do professor, né? Grosso modo, e a partir disso aí eu vou reagir em relação àquilo que você... Então, é uma postura que não dá certo. Agora, no tempo de pandemia, tudo ficou muito mais complicado, né? Por quê? Porque as pessoas têm que ver online, muitas pessoas têm doentes dentro da família e tal, isso perturba a cabeça dele e tal, um ambiente de preocupação, nervosismo, etc., que está afetando, né, as relações humanas de uma maneira geral. Então, eu acho que esse é um ponto. Mas eu penso que agora, lembrando que tu me perguntaste sobre a questão mais ligada a empreendedorismo, né? Rapaz, eu não sei se é o universo que eu tenho em relação, mas muitos alunos ainda, eu lamento, o sonho dos caras é ser servidor público. Pô, eu sou servidor público, mas eu entrei no serviço público por um contexto muito diferente, um contexto de ensino superior, um contexto muito específico. Eu acho que a nossa área de TI é uma área que absolutamente não combina com o serviço público, né? A gente sabe, a inovação dificilmente vai ser produzida no contexto de TI. As pessoas vão ter que buscar. A TI surge aonde? A inovação vai surgir aonde? Vai surgir justamente na iniciativa privada. Então a gente desperdiça. Muitas vezes eu vejo alguns alunos, pô, cara bom, tecnicamente muito bom, o cara fica feliz da vida, passou no concurso público. Pô, eu por dentro eu lamento. De público eu falo, pô, parabéns e tal, tudo mais, mas por dentro eu lamento. O cara podia ser um cara que construísse um produto, que gerasse uma nova empresa, né? Obviamente, alguém pode pegar, olhar para mim e pensar, poxa, mas a situação de um empresário hoje para criar uma empresa no mercado é uma situação difícil. Mas sempre foi difícil no Brasil. Sempre difícil. Talvez até hoje a situação esteja um pouco melhor no aspecto de burocracia. Mas aquela questão de ter o espírito empreendedor, eu sair da minha zona de conforto, pô, vou criar um produto e vou ser um produto, meu produto vai ser o mais competitivo, vai ser um produto que vai gerar um resultado melhor, né, que vai trazer uma mudança para a minha vida, a vida dos meus usuários. Acho que essa é uma questão que as pessoas não estão preocupadas muito com isso, infelizmente. Agora, como diz o outro, voltando lá atrás, isso não é um problema de educação assim de base, ou seja, porque hoje a gente tem filha que está na escola, eu tenho minhas filhas que estão na escola. O mundo hoje é ótimo, rede social, a gente, né, tem conteúdo de qualidade, e o que nós estamos
né, oferecendo aqui é um conteúdo, né, de educação, mas o mundo está acostumando a gente mal, ou seja, a mídia, a internet está acostumando a gente mal com. Né, eu já ouvi falar de, eu vou aprender vendo um vídeo de 1 minuto. Teve comentários e juristas e cientistas e jornalistas dando um posicionamento sobre um compêndio, né, sobre uma revista que é só compêndio, que é resumo do resumo de um artigo científico, que é como se fosse um Twitter daquele artigo científico, que você não dá para. Né, é muito superficial para você dar uma opinião. E isso, será que esse problema nós estamos atuando, ou seja, todo mundo no contexto como passivos nessa situação, estamos deixando a coisas, nós sermos levados por essa situação? Ou tu acha que isso dá certo? Por exemplo, eu vi um aplicativo outro dia que resume um livro em 12 minutos. Cara, não tem isso. Ou seja, você vai passar batido. Né? E só para concluir, eu acho que o ser humano, para poder gerar conhecimento, gerar valor, eu acho que ele tem que ir mais a fundo. Né? Eu acho que ele tem que ler mais, ele tem que. Né? Isso não combina com esse cenário que a gente está vivendo atual de um vídeo passou de 5 minutos, está desatualizado. E se a faculdade entrar nessa onda, olha a quantidade de gente, né, que poderia ir mais, vai ficar para trás. Né? Não sei, isso é para a gente debater aqui. Rapaz, eu acho que você tem toda razão. A gente tem uma dificuldade grande nesse sentido, né? A gente está falando no contexto de programação, né, de computação. Eu e tu somos na área de computação e nós dois aprendemos os algoritmos de estrutura de dados sem usar computador. Não sei se você lembra da professora Conceição Rangel Fiuza de Mello, que foi a nossa professora. A gente estudava, fazia os algoritmos tudo com papel e caneta. Hoje, parece que os alunos, se não for para o computador, eu não vou estar aprendendo. Pelo contrário, o computador, o cara tem um monte de instruções e o cara não vai conseguir aprender o raciocínio algorítmico, né? Mas, pô, vai explicar isso para a turma que está lá no lado da sala de aula, né? Não, esse professor está enrolando. Como é que ele vai estar? Como é que eu vou estar a programação com papel e caneta? Mas é aí que o cara vai aprender, é aí que os fundamentos vão ser solidificados. Rapaz, eu acho que esse é o grande desafio da nossa educação hoje em dia. Né? A gente tem uma grande dificuldade em atrair e reter a atenção do nosso alunado. Se tu falaste em livro aí, poxa, qual foi a última vez que um aluno meu leu um livro? Eu acho que esse cara tem que dar um prêmio pro cara. Acabou de fazer a leitura de um livro, porque os caras se lerem um capítulo já é o máximo. Então, é só esse conteúdo mastigado, essa questão muito pequena, então as pessoas não se aprofundam, né? E, obviamente, a gente está falando no contexto de computação, mas vamos levar isso para todas as áreas de conhecimento. Sim. Cara, a gente tem muita gente aí que só sabe pouco de muita coisa. Né? Ou seja, os caras têm aquela visão superficial sobre uma série de assuntos aí. Mas manda o cara fazer de fato um projeto de um prédio, uma ponte, fazer um empreendimento que vai fazer uma diferença, vai fazer um software que vai funcionar bem para 10 usuários, para 100 mil usuários. Isso o cara tem que desenvolver uma arquitetura, o cara não vai fazer isso de uma maneira rápida, né? O cara vai dizer, vou usar tudo a estrutura da nuvem da Microsoft, vou usar a estrutura da nuvem da Google. Cara, você vai ficar... isso não vai resolver o teu problema. A tua aplicação vai continuar tendo problemas. Então, é um grande desafio. Eu não tenho resposta para isso. Eu compactuo, eu concordo contigo, isso é um desafio. A gente tem, como educador, temos que refletir sobre como reter, não só atrair, até as pessoas se atraem, às vezes são obrigadas, porque vão assistir aula contigo, mas reter a atenção das pessoas, né? Então, por exemplo, com essa questão da sala de aula invertida, você tem que fazer de alguma maneira para motivar a turma, para que a turma consiga realmente acompanhar a tua trilha e obter o feedback, que o diálogo é uma coisa fundamental. O que a gente chega muitas vezes em sala de aula, né, Willis? O cara tá todo mundo no seu device,
ninguém está falando com ninguém, ao mesmo tempo está todo mundo falando com todo mundo, e às vezes tu fica com a sensação que você está dando aula para ninguém. Fica sozinho. Então, enfim, não tem uma solução simples para isso. Eu também não tenho. O que eu, enquanto educador, enquanto coordenador dos cursos, né, é justamente esse poder de engajamento do aluno, que é o grande desafio, não só para a educação, acho que para os educadores, né, de você reter e fazer o aluno se engajar. Eu acho que houve um entendimento errado, no meu ponto de vista particular, da sala de aula invertida, de você só coloca recurso computacional e pronto. Eu acho que recurso computacional ele não agrega se você não mudar o modo de como o professor, né, de como o educador vai criar o engajamento. E isso não tem nada a ver com recurso computacional. Isso você pode aumentar o engajamento e até ensinar programação sem computador, sem nada, né? Mas é a forma como isso tem que ser passada para o aluno, né? E Uma abordagem que eu acho muito interessante, Willis, que o pessoal vem utilizando com bom sucesso, por exemplo, a UEPA, a própria UEPA tem um exemplo assim, de mais larga escala, que é aquela questão do ensino dirigido por problemas, né? Que a ideia de perfeito. você não pegar o conteúdo em si por si só, mas você tenha, olha, aquele conteúdo vai ser apresentado, mas nós temos um projeto integrador a cada período letivo, de tal maneira que as pessoas vão desenvolver soluções. Cada disciplina vai acrescentar um certo conteúdo que, no final das contas, vai montar o quebra-cabeças no final que vai montar aquela solução, né? Então, isso pode ter aplicações na medicina, na nossa área de TI, todas as engenharias. Isso é uma abordagem interessante, mas implica, né, em todo um projeto pedagógico preparado para isso, né? Então, no sentido que a gente possa ter integração, de fato, entre as disciplinas, não serem só um amontoado de conhecimentos que as pessoas estão estudando, não sabem muito bem, eu quero passar, etc. Essa é uma abordagem interessante. Eu compactuo contigo, concordo contigo, né? Gosto dessa abordagem, mas o desafio aí é fazer a universidade, né? Eu nem sabia que tem algumas. Qual é o curso lá na UEP? É o curso de tecnologia que está O fazendo próprio assim? o curso de medicina deles O curso de medicina tem essa eu abordagem. já E tem o próprio curso linha. de engenharia de software da UEPA, que eles introduziram esse ano, também adota essa abordagem, né? Tá no começo o curso. Entendi. Porque aí contextualiza o aluno para ele resolver problema, porque é isso que ele vai ter lá fora. E aí, para ele resolver problema, né, ele tem que entender. Para ele entender, ele tem que conhecer, não dá para. Né, não dá para Então, copiar e colar um texto aqui e resolver o problema. então vamos pegar um exemplo mais claro só para que o pessoal possa entender. Então, quando a gente desenvolve software, tem várias tarefas que têm que ser realizadas. Tem que entender os requisitos, tem que se desenhar arquitetura, tem que se programar, tem que se testar. Então, imagine todos esses componentes sendo ministrados em disciplinas em paralelo, grosso modo, de tal maneira que o aluno vai pegar um problema maior, tratar os requisitos numa disciplina, desenhar arquitetura numa outra, programar numa terceira e testar numa quarta. Então, aí vai ter um propósito, vai ter uma finalidade. Então, por que precisa ter uma boa orquestração disso? Para que, primeiro, o problema que os alunos vão tratar seja relevante, seja interessante e que realmente haja uma conversa entre todos os professores, que eles consigam adequar o conteúdo pedagógico deles para contribuir nessa direção única. Isso realmente tem aplicações em vários lugares, né? Mas a gente consegue ver isso de maneira muito nítida nas áreas de engenharia. E me diz uma coisa, o PCT, ele não está aberto mais para entrada agora nessa pandemia. O que vocês planejam para o segundo semestre? O que tu acha dessa, né, quando é que vocês vão? Na verdade, eu, né, acho que a normalidade vai. Vamos comentar então. Sim. Conhece?
Como é que estão os planos para o segundo semestre do PCT? Sim, sim. Olha lá, o parque, só para as pessoas terem uma ideia, o parque é localizado lá nas áreas entre a UFPA e a UFRA, né? O PCT Guamá, então é uma área grande, é uma área privilegiada, uma vegetação bem interessante ali. Nós temos 2 prédios multiusuários. Hoje nós temos aproximadamente 55 empresas implantadas lá. Hoje são 8 empresas de TI, tem umas 3 ou 4 empresas de alimentos e bebidas, empresas de serviço de consultoria em geral, de bionegócio. Esse é uma faceta, tá? Uma outra faceta são os laboratórios, a maioria deles vinculados com a FPA e com a Embrapa, e nós temos aí uma escola, que é a Escola Celso Malcher, uma escola do governo do estado. Então isso compõe o universo como um todo. As empresas, em geral, estão enfrentando grandes dificuldades, né? Ou seja, a gente tem lá, infelizmente, algumas empresas saindo nesse processo. Por exemplo, o nosso ambiente de coworking lá deixou de funcionar, porque nesse ambiente não dá para ter coworking, né? Então, nós pausamos os contratos vigentes, vamos ver o que vai acontecer quando esse novo normal chegar. Mas aí, Willis, eu penso que o que a gente tem que estar preparado é muito nessas questões, né, de enxergar que a tecnologia, a gente tem que fornecer soluções, fornecer uma infraestrutura, a gente tem que enxergar o PCT como se fosse uma plataforma, tá? E essa plataforma tem uma série de serviços plugados nessa plataforma, tá? Serviços de consultoria de marketing, consultoria jurídica, consultoria de propriedade intelectual, etc. Tá? Então, essas coisas todas existem lá. Temos os elementos de infraestrutura, em geral, né, que eu já falei para ti, que são as salas que as empresas podem ocupar, internet, etc. E tal. Eu acho que a grande questão, nós, como ambiente de inovação, é enxergarmos como que a gente pode fazer com que os serviços sejam elementos diferenciais para o mercado, né? De tal maneira que a gente consiga fazer o casamento entre o negócio que está instalado lá e com a necessidade imediata que a gente tem. Então, muitas vezes, as empresas são pequenas, mas elas querem, por exemplo, crescer exportando. Para exportar, eu preciso atender uma série de determinações legais, eu preciso ter o meu produto descrito na língua daquele camarada que vai contratar aquele produto, aquele serviço. Então, eu tenho uma série de ações multidisciplinares que eu preciso contemplar para aquele negócio florescer, né? Porque está muito claro que o dinheiro que está aqui está muito curto. Aqui no Brasil, o dinheiro está muito curto e vai circular muito pouco durante muito tempo. Então, é um grande desafio nosso a enxergar como pegar todo esse contexto de necessidade de transformação digital, atender pequenos negócios, atender, por exemplo, a questão de segurança alimentar. Então, a gente tem que estimular com que essas soluções criativas, de alguma maneira, gerem negócios e possam contemplar com que aquela empresa consiga sobreviver. Eu encaro o ano de 2020 como um ano de sobrevivência. Tá? A gente tem que chegar, é um ano que a gente tem que sobreviver esse ano, para que o ano de 2021 começar a ser um novo horizonte, para que as pessoas possam realmente pensar no horizonte mais amplo, entendeu? É um desafio, né? Para quem trabalha com estruturas, com estrutura baseada em cimento e tijolo, assim, por exemplo, a Estácio, né? Conseguiu se reinventar de tal maneira que muita parte dos processos de vocês foram para a rede. Obviamente, isso gerou uma série de comprometimentos. A gente está vendo esse semestre agora, mas como é que vai ser o próximo semestre de vocês? A mesma coisa a gente pensa numa empresa que está instalada no parque, que eventualmente não tem grandes maquinários, etc. Como é que ela vai se sustentar, né, no sentido? Então, a gente está batendo na porta do governo, né? Está batendo na porta do governo, essencialmente dos bancos públicos, né? Eu acho que o apoio do governo é fundamental nesse aspecto de fornecer algum recurso, né, para que essas empresas possam existir, possam se manter. Quando eu faço um diálogo com um agente financeiro, por exemplo, em nome do PAC, eu venho falando, olha, se a gente não apoiar essas empresas agora, que estão implantadas, seja no PAC, estão implantadas em algum ambiente de inovação, uma incubadora, num parque tecnológico, estão sendo atendidas pelo Sebrae, estão agrupadas em algum lugar. Se essas empresas todas saírem, deixarem de existir agora, a gente vai ter
uma geração inteira de empreendedores que estavam lutando, empreendedores baseados, né, em tecnologia, em conhecimento, que simplesmente vão deixar de... Isso aí vai ser uma catástrofe, né? Vai ser uma situação que a gente tem como sociedade reconhecer que esse pessoal tem valor, é um pessoal que está lutando para conseguir alcançar resultados que não são somente para eles, é para a sociedade como um todo. para a sociedade como um todo, né? É exatamente isso. É um grande desafio isso que a gente tem pela frente, né, de perceber que algumas coisas não fazem mais sentido, né, coisas baseadas em tijolo, né, mas também perceber como, por ser um ambiente de educação, né, Estácio, por ser um ambiente de inovação, né, de concentrar a inovação no PCT, a gente tem, né, um desafio gigantesco, né, de sobreviver, inclusive literalmente, né, porque é uma situação bem ruim de como a gente percebeu as coisas e como a gente A vai... gente nunca viu isso a gente nunca viu isso na humanidade, né? É inédito. É inédito, exatamente isso. Rodrigo, quer comentar mais alguma coisa? Eu te agradeço imensamente, né, de ter podido ter esse bate-papo contigo, né? Talvez agora, até na pandemia, a gente está se falando mais do que no presencial, né? Porque e na verdade não tinha desculpa, né? Porque, pô, deixa eu ligar pro cara, deixa eu fazer um zoom com ele, né? Não tinha desculpa nenhuma. Mas agora a gente... Rapaz, é verdade, verdade. Pelo menos assim a gente se fala, né? Né? Mas, olha, gente... eu agradeço o convite teu para participar desse bate-papo, né? Eu acho que a minha mensagem final ela tem que ser na direção de que, olha, a gente só consegue as coisas com esforço. As coisas não caem do céu. As coisas vão ser cada vez mais difíceis, né? Então, a gente tem que ter noção que, por exemplo, esses grandes empresas de sucesso, muitas vezes, né, é um esforço significativo que as pessoas tiveram que dar, né? Muitas vezes sorte, etc. E agora é um momento que a gente precisa ser perspicaz, a gente tem que usar a inteligência do nosso lado. Lembre-se que qualidade sempre é bem-vinda. Então, a gente tem que investir numa formação de qualidade, né? O aluno que está estudando, buscar, né, se especializar, se aprofundar nos assuntos. Aquela empresa que está buscando um local no mercado, aquela empresa ela tem que buscar um diferencial. O que ela tem diferente? Ela vende mais barato? Ela tem mais qualidade? Ela consegue dar um atendimento personalizado? O que ela tem diferente? O que ela faz diferente em relação àquilo que já existe no nosso mercado? Isso acho que é o ponto fundamental. Ou seja, o que você tem diferente? Você pode ser mais rápido, pode ser mais barato, você pode ser melhor. Mas melhor de que maneira? Tá? Então, se distinguir no mercado. Olha, eu não vou ser mais um escritório de advocacia, eu não vou ser mais uma empresa de marketing digital. Eu vou me reinventar de alguma maneira, mas aí eu tenho que encontrar de que maneira eu vou estar diferente. Aí muitas vezes a gente vai errar. Muitas vezes a gente vai pensar, poxa, eu estou investindo numa coisa e meu mercado consumidor não vai entender aquilo que eu estou propondo. Mas aí que é usar aquele lema, né, que você sabe muito bem quando tu apresenta daqueles hackathons, etc. Pô, o bom é errar rápido e errar sempre, né? Você chegar e encontrar logo essa situação, olha, eu errei, pô, eu vou me reinventar. Aquilo que eu estava imaginando que ia fazer sucesso, não consegui, então agora eu tenho que sair por uma outra maneira, né? Não tem escapatória, a gente tem que ter aquele incômodo, né, de geração de ideia, como eu te falei logo no início, né? A inovação ela não está necessariamente ligada à ciência e tecnologia. Muitas vezes a gente tem um insight sobre uma embalagem do produto, sobre uma forma diferente de atender o nosso cliente, e isso vai gerar uma diferença significativa para a gente, né? Em geral, no nosso sucesso, no nosso empreendimento. Nós temos algumas questões específicas aqui, aí eu vou me finalizar nesse ponto, né, Willis? Eu acho que nós temos a questão da nossa natureza, que é uma natureza abundante, a exploração dos produtos naturais. Isso aí é uma coisa que só tem aqui na Amazônia, esses produtos naturais. Então,
Só que só isso não já está provado, várias empresas já se mostraram que já fracassaram, porque tem que saber explorar de maneira adequada, né? Tem que poder... às vezes o produto, você extrai o produto natural, mas o produto, para chegar na prateleira do mercado consumidor, ele se estraga. Então você tem que investir algum tipo de revestimento no produto, algum tipo de embalagem, que consiga conservar o melhor do teu produto. Então, o teu produto é bom, mas ele não consegue chegar na prateleira do mercado consumidor, aquele que vai comprar, que vai se interessar no tempo necessário, né? Você tem que enxergar que as oportunidades vão aparecer e você tem que entender que todo mundo está com seu lugar no mercado, né? Então, o embasamento, voltando para aquele ponto que eu coloquei lá no início, o embasamento em fundamentos, em conhecimento, né, o investimento em ciência e tecnologia, ele pode fazer esse diferencial, né? Então, vou pegar esse exemplo aí da embalagem de produtos, uma equipe lá da UFPA, né, vinculada à incubadora lá da UFPA, a Universitec, desenvolveu um produto que é justamente esse, é um envelope. Na prática é o seguinte, você pega um produto do mercado, pega uma fruta, e eles passam uma espécie de invólucro dele, estão mandando aquele produto, aquela banana, aquela fruta, aquela maçã. Os exemplos que eles usam são frutas desse tipo. Fazem com que a duração daquele produto se estique por muito mais tempo, não exige uma embalagem especial e o material é totalmente biodegradável. E é uma solução barata, né? Então, esse tipo de produto, quando aplicado no alimento, vai conseguir que o alimento dure mais tempo na prateleira e consiga chegar no mercado do consumidor. Então, são coisas simples que às vezes vão gerar um resultado com bastante diferença, né, no mercado. Eu vi isso, fiquei muito feliz de saber que era uma solução daqui. É um projeto isso, né? Premiado. É um projeto premiado. Tá bom, amigo, muito obrigado mais uma vez. A gente vai conversando, né, agora de maneira mais ativa nesse novo mundo aí. E te agradeço. Eu convido o pessoal, Willis, para que o pessoal acompanhe as nossas redes sociais lá do PCT Guamá. A gente está no Facebook, no Instagram, né? E nossas publicações, nós temos uma equipe de comunicação muito atuante lá, está sempre publicando material de interesse para a comunidade em geral. Então, quando surge a oportunidade de financiamento, a gente está publicando lá, quando tem cursos, capacitação, e a gente, governo, instituições públicas, privadas, etc. Então, fica o convite para que todo mundo conheça o PCT Guamá, já que não... agradeço a turma, é o @PCT Guamá, justamente isso. Pessoal que hoje não pode ir, eventualmente tem restrições para ir lá no parque, vá lá, nos acompanhe nas redes sociais. Aí você consegue ter uma ideia mais integrada, né, do que a gente consegue captar de informações e, a partir daí, conseguir divulgar para as pessoas oportunidades, né, de negócios, treinamentos. Hoje tem muita coisa online acontecendo, né? Então vamos aproveitar. Bacana. E eu só gostei da ideia de entender o parque como serviço, né? Porque o pequeno empreendedor ele não sabe que tem que ter um apoio jurídico, não sabe que tem um apoio de marketing. E aí tudo isso encarece na hora de você estar começando. Então isso é essencial, né? Como se fosse um canivete suíço aqui, deixa eu conectar aqui com isso. Muito legal. Tem um produto lá, Willis, que é totalmente gratuito, que é o PayEx, que é o nosso programa de apoio à exportação. Esse programa de apoio à exportação, nós recebemos recursos do governo federal e nós estamos fazendo capacitação de 150 empresas aqui no Pará para que elas consigam fazer a exportação. Então, hoje, se eu não me engano, a gente está um pouco mais de 100 empresas atendidas e a gente consegue fazer, como é que se diz, atender a demanda que as empresas que aparecem lá. E a empresa não precisa ser necessariamente ser residente do parque, né? Pelo contrário, a maioria das empresas de fora. Eu vi que tem uma pergunta aí do José Roberto. Isso. Laboratório com computadores para treinamento. Não, José Roberto. Hoje nós temos uma estrutura onde as salas são ocupadas pelas empresas, né?
Os módulos estão disponíveis para as empresas, são salas desde 36 metros quadrados até 150 metros quadrados, e uma estrutura de uso compartilhado, são os auditórios, salas de reunião, etc., que são as estruturas que não dá para usar hoje em dia, né? A gente vai adaptar tudo isso para serem salas de videoconferência aí, daí para frente. Então, nós não temos uma infraestrutura desse tipo, não. Nós temos uma escola lá dentro do parque que tem um laboratório. Na verdade, tem 2 laboratórios que são utilizados para as atividades de ensino. E essa escola, se me permite, eles comentar, é um tipo de projeto muito bacana que mostra esse tipo de sinergia. É uma escola do governo, em que a escola recente que está lá no parque, há 2 anos, esse tipo de empresa, esse tipo de escola, dá formação tecnológica de uma maneira que a pessoa é uma escola técnica do governo, e a gente está construindo toda a ponte dela para que as empresas do parque possam absorver a mão de obra da escola. Então, a gente construiu todo um esquema de capacitação de tal maneira que as empresas que estão lá no parque, o Bampará, o escritório de inovação do Bampará que está lá no parque, algumas empresas privadas que estão lá, elas construíram toda uma trilha de educação para que o aluno lá do 2º grau, lá da escola, consiga ter formação em programação de computadores. Então, o camarada vai fazer o curso, aquele que, obviamente, que seguir para a área de software, muito provavelmente vai ter facilidade para conseguir se encaixar nas empresas que estão lá residentes. E isso é o que a gente chama de ecossistema, né? Esse é um privilégio aí de a gente ter um parque, e dentro do parque nós temos uma escola. É o único na região norte, é o único parque no Brasil que tem uma escola dentro. Então a gente consegue fazer a junção dessas coisas. Obviamente, com a questão da Covid, as ações da escola foram interrompidas, e isso gerou um pouco de dificuldade, mas certamente daqui a pouco a gente vai encontrar uma maneira de colocar isso para funcionar de novo. Bacana. Só para mim não esquecer mais, porque toda vez eu tenho que falar contigo dessa escola e, na verdade, eu esqueço, né? De colocar o que eu quero fazer, uma sinergia dos meus alunos para ensinar, dar um treinamento, porque eu tenho alunos que, né, já estão capacitados, né, com tecnologia de desenvolvimento de aplicativos, estão capacitados com computação em nuvem, né? Então, de fazer esse link, né, com os alunos lá, para a gente fazer uma trilha de treinamento, mesmo que seja online mesmo, mas dá para a gente fazer isso, tá? Sim. Sim. No caso particular da escola, os alunos em particular são alunos de comunidade carente, né? Então eles dependem do acesso ao computador. Eles dependem, então acesso lá, tem que ser então, mas essa tua oferta, eu vou guardá-la para uma oportunidade. Pode abraçar. Eu vou contar contigo também, nesse aspecto, contigo e com o Estácio, para nos ajudar nesse sentido. Bacana. Então, pessoal, obrigado pela presença de todo mundo e a gente fica por aqui hoje. Obrigadão, Rodrigo. Tchau, tchau. Valeu, um abraço para todo mundo.